Senhoras e senhores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais uma mesa na nossa 19ª edição da Flipossos e primeira Vila Literária. É um prazer recebê-los para Literatura e História, Leopoldina e Maria da Glória, duas rainhas, vidas e dores, com a ilustre presença da historiadora Mari Del Priore, que faz o lançamento inédito do livro homônimo no Flipossos 2024. Sejam muitíssimo bem-vindos, agradecemos a presença de todos e também aos nossos patrocinadores. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Gente, muito boa tarde. Você está funcionando? Tá funcionando. Muito boa tarde, uma alegria enorme, uma satisfação voltar a Poços de Caldas. Eu acho que esse evento aqui merece de cada um de nós o maior apreço, o maior respeito, o maior carinho, porque o que a Gisele consegue fazer aqui em Poços de Caldas é absolutamente fora de série. Eu que vou a muita feira literária, fico comovida de ver como ela conseguiu juntar as pessoas da cidade em torno desse evento e como ela está multiplicando leitores. É muito importante. Parabéns a Gisele, que não está aqui, mas que tem todo o meu respeito, todo o meu carinho. Eu agradeço também a vocês. Esse livro que eu escrevi, confesso a vocês, em torno de uma velha conhecida, porque eu já conhecia a Leopoldina de outras pesquisas. A Leopoldina foi bastante festejada, eu diria que ela foi bastante decodificada, destrinchada, sobretudo quando festejamos em 2022 a nossa independência. Eu fui convidada a fazer alguma coisa sobre ela. Gente que é escritora, às vezes, vive disso também, né? Alguém liga, olha, vamos fazer um livro. Está tão difícil publicar. Jovens escritores aqui ou autores sabem dessa dificuldade. E eu resolvi pegar a Leopoldina por um outro lado. E resolvi inovar e imaginar o que terá sido a vida de um casal disfuncional. Todos nós, na nossa sociedade, hoje sabemos o que é um casal disfuncional. É um casal que vive em tensão, é um casal que vive em violência, é um casal que não se respeita, que se insulta e que esquece que tem espectadores desse espetáculo, que são as crianças. E a vida da Leopoldina foram os filhos. Né? Ao contrário da grande política, da grande diplomata, do grande apoio que Dom Pedro pode ter tido num pequeno momento, quase que numa nota de rodapé da história do casal, a real vida da Leopoldina foi ser mãe. Ela foi mãe. E ela estava sempre cercada dos filhos que foram espectadores desse espetáculo dantesco que foi o tratamento que Dom Pedro I deu a ela a partir do 2º mês do casamento. Porque quem acompanha as cartas da Leopoldina, que foram publicadas alguns anos atrás, sabe perfeitamente que a partir do 2º mês de casamento ela começa a se queixar para a irmã, nunca para o pai. Pai ela escondia a situação matrimonial, porque foi um grande negócio para o Império Austríaco esse casamento com a família portuguesa, muito mal falada, mas afinal de contas o Império do Brasil, aquele império que ali estava. Então ela escondia do pai a situação real do casamento, mas haviam tensões entre o casal desde o início. Dom Pedro costumava trancá-la no quarto e sair. Ele tinha, portanto, que sempre teve uma vida paralela, uma vida fora do palácio, enquanto ela ficava ali afeita a essas crianças. A Maria da Glória, portanto, essa futura rainha de Portugal, cresce vendo a mãe se desfazer. Ela cresce vendo a mãe sofrer, ela cresce vendo a mãe sendo repetidas vezes agredida. E não apenas por Dom Pedro I, mas pela própria corte portuguesa, que tinha por essa austríaca um misto de respeito, afinal de contas o pai dela havia vencido Napoleão e era um dos maiores nomes da aristocracia europeia, mas havia um estranhamento frente a essa mulher que lia, que não comia com as mãos, né, que tinha uma vida isolada, que gostava de ciências naturais, falava mal português, falava muito bem inglês, francês e alemão, porque era ela que contratava os mercenários, foi ela o tempo inteiro no arsenal da Marinha, que mediava o contato de Dom Pedro com tanto a nossa Marinha brasileira, que vai se formar nessa época com Lord Cochrane, como com os mercenários que estão chegando da Alemanha e da Áustria. Mas uma mulher que vive realmente para a vida familiar. Uma outra nota de rodapé, a Leopoldina vinha de uma casa muito feliz.
O pai dela fica viúvo da mãe dela, que teve a bagatela de 17 filhos. Nem todos sobreviveram, mas a missão da maternidade estava ali posta. Ser uma rainha era produzir filhos, príncipes, né? Eu lembro que a bisavó dela, Teresa da Áustria, a mãe, todo mundo conhece, a Maria Antonieta, a avó dela fez exatamente a mesma coisa, fez filhos. Portanto, ser uma rainha, ser uma imperatriz, o que fosse, era fazer filhos. Ela estava ali nessa função. Mas é uma longa história de sofrimento essa que é contada, narrada através da voz da criança. E para mim foi uma experiência interessante. Eu estava comentando aqui com o Aníbal, que é grande jornalista, a dificuldade que teve o historiador de se meter na pele da criança que vai acompanhar o sofrimento dos pais. Então, em momento nenhum isso é uma ficção literária, porque a Maria da Glória existiu, mas a fala e a voz dela sobre esse sofrimento, que é uma coisa que eu conheço, porque eu trabalhei muito com a história das mulheres, trabalhei muito com crimes desde o período colonial, a gente sabe perfeitamente como é que se materializa esse isolamento da mulher que fica só, da mulher que é abandonada, como ela sabia, através da corte o tempo todo, os bastardos de Dom Pedro que iam nascendo para e passo com os filhos dela. Quer dizer, ela tinha um filho, nascia um bastardo em algum lugar. Em Minas, 2. Em São Paulo, mais 1. No Rio de Janeiro, mais 3. Então, essa vida, onde ela que vem de uma casa feliz, onde o pai adorava a mãe, depois adorava a madrasta dela, havia uma vida familiar onde todos os filhos orbitavam à volta desse par, dessa família, enfim, absolutamente tradicional. E ela vem em busca disso. Eu não diria que ela era uma romântica, nem que ela lia Goethe, nenhum desses grandes escritores alemães, longe disso. Né? Ela teve uma vida estrita, sob o ponto de vista da religiosidade, ela era uma mulher de uma fé inabalável. E eu conto, portanto, a história dela através do olhar da filha e de como a filha metaboliza esse sofrimento materno, que eu diria nos coloca hoje, né, alguns problemas. Né? É interessante nós pensarmos a história como enfim, um observatório para pensarmos o presente. Quando nós imaginamos que tanto a Leopoldina, que depois de 9 anos de Brasil tem 9 partos, né? Um aborto, ela morre do último aborto, mas ela tem 2 filhos que não sobrevivem. Né? Afora os filhos que vão sobreviver. A mãe dela teve 17 filhos. Né? E a Maria da Glória vai morrer aos 34 anos, depois de 12 gravidezes, ela não passava 17 meses sem engravidar novamente. Quer dizer, nos convida a pensar qual é o poder da maternidade nessa época e o que a maternidade significava em termos simbólicos. Quer dizer, a mãe, eu lembro a vocês que uma mulher se tornava velha nessa época quando ela parava de menstruar, portanto, quando ela parava de ter esse poder mágico de conceber filhos. Aí a mulher ficava praticamente afastada da sociedade, ela se tornava uma matrona, ela ia cuidar dos netos, ela ia cuidar, ela ia ter outros afazeres que não o tempo todo engravidar. Então, a maternidade, nessa época, o poder da mãe sobre os filhos, quando a gente pensa um pouco a história aqui do interior de Minas, o interior aí do Vale do Paraíba, o oeste de São Paulo, a garra que tiveram essas matronas do Nordeste, Hamilton, várias publicações, inclusive, diários dessas senhoras de engenho, dessas fazendeiras, mostrando como essas mulheres são elas que escolhem, aliás, como as mães africanas, hein, que escolhem os parceiros dos filhos. É a mãe que escolhe com quem o filho vai casar. É a mãe que escolhe para quem vai o bem. É a mãe que escolhe quem vai abrir, né, terras ou fazendas longe de casa. Então, esse poder da mãe é um poder que nós hoje não avaliamos, porque nós vivemos em sociedades individualistas, né, onde os casamentos se desfazem com a mesma facilidade com que eles começam, e, portanto, essa maternidade que hoje, inclusive, vem sendo discutida por jovens, meninas que não querem mais ter filhos, né, geração Y, Z, ou sei lá qual, ninguém mais quer ter filho. Então, é interessante como houve realmente uma ruptura em termos
das mentalidades no Brasil em que o papel da mãe, dessa matriarca, que era tudo que a Leopoldina queria ser, vai lentamente desaparecendo. A Maria da Glória talvez seja o último exemplar dessa mulher que dizia ao médico, enquanto morria, 34 horas de trabalho de parto para dar luz ao natimorto, ela se tornara, aos 25 anos, obesa mórbida, gravidezes sucessivas que faziam mal ao parto e que faziam mal a ela, e ela repetia incessantemente, dando à luz sem chorar. A imperatriz Eugênia, a nossa imperatriz Amélia, que era a segunda mulher de Dom Pedro, ficava na cama, ali chorando, desesperada, querendo que aquele parto desse certo, e ela dizia: eu morro, mas eu morro no meu posto. O posto dela de ser rainha era ser mãe. Então é interessante essa geração de mulheres mães, que é uma coisa sobre a qual nós não pensamos mais nos dias de hoje, isso está se transformando, né? Além, obviamente, da história do sofrimento horroroso da Leopoldina. Quer dizer, eu volto a dizer, eu vou ler só um trechinho do início do livro, para vocês terem uma ideia de como é que o historiador pode se metamorfosear numa criança de 7 anos. A gente pode, a gente consegue. Nada vale o olhar de uma criança que espera passar uma nuvem, a fila de formigas, a poeira num raio de sol. Uma criança que se encanta com as folhas que rodopiam aos seus pés. É preciso enxergar através dos seus olhos, olhos atentos sobre a natureza, mas também sobre o mundo dos adultos. Os meus, que todos consideravam lindos, eram olhos grandes. Grandes, pois eu não era inocente. Era lúcida. Eu via tudo o que ninguém queria enxergar. Afinal, ver é compreender. E eu compreendia que ali nada ia bem. É assim que eu começo essa terrível trajetória dessa menina, né, que vai acompanhar o sofrimento da mãe até a morte, né? Quando nasce, finalmente, o segundo herdeiro masculino de Dom Pedro, que não vai resistir, porque estamos aí no momento da independência, o momento em que as tropas portuguesas estão assodando o Rio de Janeiro, a Leopoldina tem que sair correndo para, enfim, a famosa fazenda dos padres jesuítas com as crianças nos braços, e ela perde esse filho. É a dor dessa mãe também que a gente vai tentar acompanhar. Minha mãe desmoronou. Havia tempo ela vivia em uma bolha de cólera e devastação. Porém, a perda desse filho foi uma prova atroz. Ela assumiu o sofrimento e a tristeza. Chorava muito. À sua volta, tudo parecia efêmero. O marido, o país, o trono. Só o imutável e verdadeiro podia ser fonte de felicidade genuína. Ou seja, só Deus. Rezava, chorava e concluía: o mundo que o Todo-Poderoso projetou era tão eficiente em negar-lhe qualquer felicidade que ela mal precisava em tornar esse mundo pior. Quer dizer, a vida da Leopoldina é isso, é de pior em pior, é de sofrimento em sofrimento, e essa criança que vai acompanhando tudo. Rápidas tintas para vocês entenderem quem foi a Maria da Glória. A Maria da Glória, aos 7 anos, é feita rainha de Portugal, porque Dom Pedro, quando morre, Dom João VI, ele se torna rei de Portugal, ele abdica do trono de Portugal para essa filha, ele promete 2 coisas, que ele vai dar uma constituição a Portugal, e dá a constituição, e que o irmão dele, Dom Miguel, iria se casar com essa filha. Porque esse Dom Miguel, que era muito ambicioso, era o filho preferido da Carlota Joaquina, dizia-se, inclusive, que ele nem era filho de Dom João VI, porque ele era tão diferente do resto da família, e ele era a paixão dessa mãe, né? Dom Miguel, inclusive, vai tentar um golpe absolutista contra a Constituição que Dom Pedro havia dado ali na cidade do Porto, às câmaras. Mas, enfim, há ali um casamento combinado. Ela fica, aspas, 2 anos casada com esse tio, de quem a Leopoldina tem verdadeiro horror, porque ela sabe que ele era violento, ela sabe que ele era um homem de temperamento irracível, tanto quanto Dom Pedro. Mas, enfim, essa menina acaba
quando Dom Pedro I abdica, ela está prometida, ela vai para a Europa, inclusive, para encontrar-se com o seu avô, Dom Fernando, em cuja corte ela seria educada para ser uma rainha, momento em que o Dom Miguel dá o famoso golpe e tenta tomar o poder do irmão e dela. O navio onde ela vai é desviado para a Inglaterra, onde ela vai se tornar muito amiga da rainha Vitória da Inglaterra. É interessante, as duas eram meninas pequenas, as duas sem mãe, as duas vão se corresponder, depois tem uma troca de cartas, e ela vai acabar casando, finalmente, depois de uma epopeia, com um primo da rainha Vitória, mas eu vou contar isso para vocês aos poucos. Ela, então, é desviada para a Inglaterra, e o golpe, começam as chamadas revoltas liberais em Portugal. Ela encontra-se, então, com a nova imperatriz, essa que vai substituir a mãe dela, que é a Amélia de Beauharnais, e as duas vêm para o Brasil, porque a Amélia vai, então, encontrar o Dom Pedro, o marido que ela não conhecia. Passam-se 2 ou 3 anos, abdicação de Dom Pedro em 1831, em nome do seu filho Dom Pedro II. Eles voltam para a Europa e Dom Pedro, então, vai empunhar armas para reaver o trono que o seu irmão estava tentando roubar para a sua filha Maria da Glória. Ele morre em 1834, em setembro. Ela se casa aos 15 anos com o irmão mais velho da imperatriz Amélia, né? O Eugênio de Leuchtenberg, que era um rapaz muito bonitão, mais velho do que ela tinha 16 anos, ele tinha 25 anos. Ela se casa em janeiro. Ele, em março, desaparece numa crise de tifo. Eles não conseguem nem consumar o casamento, porque eu lembro a vocês que os casamentos foram consumados depois da primeira menstruação. Ela não tinha menstruado e ela estava esperando, não aconteceu nada. Então, ela é uma rainha viúva e virgem. E aí corre-se atrás de um outro marido, e aí ela vai se casar finalmente com Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Carrare, que é primo da rainha Vitória, que está escrevendo para ela o tempo todo: casa com meu primo é ótimo, ele é bonito, ele vai fazer você feliz, ele não vai decepcionar você. E ela então se casa com Dom Fernando e vai ter esse lote de filhos, 11 partos, 12 gestações, 7 sobreviveram. Né? Morrerei no meu posto, ela disse a vida toda. Foi um reino sensacional? Não. Ela fundou escolas, foi considerada a rainha educadora, cuidava muito bem dos filhos, mas realmente não vai fazer nenhuma diferença na economia de Portugal nessa época, que já tem um partido liberal bastante azeitado, né? E vai estar caminhando rapidamente depois para grandes transformações e para a República. Mas a vida dela, volto a dizê-lo, é focada na questão da maternidade. O que nos interpela hoje? Por que as pessoas não querem mais ter filho? Né? O que aconteceu? Né? Qual era a importância da mulher como um útero, como diziam todos os grandes sábios da antiguidade? A mulher não passava de um útero? Né? E o que somos hoje? O que nos tornamos? Para onde está levando o individualismo dos dias de hoje? Somos felizes sozinhas, não precisamos de ninguém, basta um cachorro e uma tela de computador? Né? Para onde vão as mudanças? Né? Embora seja um livro que trata do século XIX, e volto a dizê-lo, trata desse eterno problema, não só das mulheres brasileiras, das mulheres no mundo todo, né? As grandes transformações que trazem tanto sofrimento para as mulheres, como lidar com isso, como superar isso, como sair do que eu chamo de servidão voluntária. Porque o caso da Leopoldina é um caso de servidão voluntária. Dom Pedro a ignorava olimpicamente. Né? Dom Pedro, cada vez mais apaixonado pela Marquesa de Santos, que é uma figura muito interessante, absolutamente. Estava conversando com a Hamilton, não jogo pedra nela, uma mulher inteligente, que soube se sair, que soube fazer uma fortuna, soube colocar a família toda em postos importantes, viveu uma grande paixão, era tudo verdade, não era mentira, né? Não era fake news, eles viveram ali uma relação amorosa de fato muito fogosa e importante para ele. E como eu dizia para o Hamilton, a Marquesa de Santos deu a Dom Pedro aquilo que a Leopoldina não conseguia dar. Leopoldina não se comunicava com a corte portuguesa, que, como eu já disse, detestava ela, e a Marquesa de Santos, ao contrário, vai criar para Dom Pedro uma corte brasileira. Ele, cada vez que deitava com a Marquesa de Santos, ele estava deitando com o Brasil,
porque ele fez amigos ali através dela, né? Ele conseguiu ter gente que o acolhesse, que o respeitasse, que o tratasse como imperador. Então, ela tem essa habilidade, ela foi uma estrategista, ela foi uma mulher politicamente muito inteligente. Então, não se trata de gostar da Leopoldina e detestar a Marquesa de Santos, não se trata disso. Trata-se de entender os múltiplos papéis que as mulheres tiveram ao longo da nossa história. E a Marquesa de Santos, por sua vez, também foi mãe de dúzias de filhos, né? Aliás, cada vez que o cinema apresenta a Marquesa de Santos com um corpo escultural, né? A Viagem de Pedro, um filme belíssimo, né? Mas aquela Marquesa de Santos absolutamente não pode ser verdade. Marquesa de Santos é uma mulher com 15 anos, tomou uma série de facadas do primeiro marido, tinha corpo de mulher de marinheiro, todo cortado, todo cheio de cicatrizes. Na época não tinha plástica, ela tinha que viver com aquilo, né? Depois ela vai ter, quantos filhos com Dom Pedro? 3, né? Das 3 meninas, mais o Pedro brasileiro que morre, né? Para a sorte da Leopoldina, o Pedro brasileiro morre, 4 filhos. E depois, com o nosso Tobias de Aguiar, quantos mais? 8? Quer dizer, a maternidade tinha uma função, teve um dia uma função na nossa sociedade. Eu acho isso muito interessante para pensarmos em termos históricos. E de como houve mulheres que sacrificaram em nome da maternidade, como foi o caso da Leopoldina e da Maria da Glória. É um livro que vocês vão ler rapidamente, é um livro que tem 40 páginas, eu acho que numa noite. É uma história bonita, eu acho que eu consegui porque para o historiador é difícil, né? Ou a gente fica muito preso às fontes documentais, começa a falar com a voz muito empolada, ou a gente consegue dar carne e sangue para os personagens. E no caso da Maria da Glória, eu confesso a vocês que eu tive tanta simpatia por essa criança que foi espectadora de espetáculos tão dantescos, inclusive da morte da mãe, né, que é uma morte também muito triste, que eu acho que vale a pena conhecê-la. Só ler esse trechinho do final aqui. A paz descia sobre o palácio junto com a noite, mas era uma paz estranha e opressiva, como a do silêncio que precede a tempestade. Milhares de pequenas luzes se acendiam e um murmúrio competia com os grilos. Eram os brasileiros que vinham rezar pela imperatriz, velas nas mãos, novenas, cantos, orações, subiam pelas paredes. Mamãe, acorde, mamãe. No dia do primeiro aniversário de Pedro, ela expulsou um feto, outro menino. Mas logo ouvi gritos. Deus, vem em nossa ajuda. Uma rosa de sangue. Mamãe não podia ver a explosão viscosa e escura se espraiando no colchão. Delirava. O médico quase queimou os dedos para tocá-la na testa. Todos no quarto corriam com panos e bacias tentando conter a sangria. As paredes pareciam diminuir. Mamãe paralisada, olhos semiabertos, seus lábios se mexiam e ela murmurava que o fim de sua vida era sua culpa. Um erro qualquer que cometeu. A língua grossa, as palavras se transformando em lágrimas. Mamãe chorava por ela mesma e por nós. Ela achava que não fora bastante boa, que por tantas falhas se sentia condenada e que tinha pressa em ver executada a sua sentença. É uma história bacana essa, que eu consegui fazer, eu acho, na voz da Maria da Glória. Eu espero que vocês gostem e estou aqui para a gente conversar. Obrigada. Oi, Mary, querida, tudo bem? Falar da nossa outra imperatriz, a Teresa Cristina, essa não teve tantos filhos, né? Essa é outra história diferente também, né, Mary, que tem só um livro sobre ela, que também escreveram muito pouco sobre ela também. Ela já não está exatamente nesse hall de pessoas que tiveram muitos filhos, pelo contrário, né? E só uma... Vou trocar? E só uma curiosidade, não sei se, depois que a morte continuou caracterizando essa família, porque depois que a Maria da Glória morreu, assumiu o Pedro, que também morreu, né? Também, exatamente. E aí depois assumiu o Luís, depois o Carlos. Aí o Carlos foi assassinado, junto com o filho, e o herdeiro não teve filho. Então, hoje, se existisse monarquia, não seria mais
da descendência dela. Não. É do Dom Miguel, por incrível que pareça. Exatamente. Né? É do Dom Miguel. Ironia do destino. Ironia do destino. Hoje, se existisse se voltasse a monarquia a Portugal, o rei seria um descendente de Dom Miguel, porque todos da linha sucessória da Maria da Glória morreram todos. Não tem nenhum da linha direta. Apesar de tanto esforço, né? Ela morre dando à luz e não consegue fazer herdeiros. A nossa Amélia é uma figurinha deliciosa. Ela vem a ser filha de um filho um sobrinho da mulher do Napoleão, qual é o nome dela? Da Josefina. A Josefina de Beauharnais, a primeira mulher do Napoleão, ela é filha de um sobrinho da Josefina. Ela vem a ser indireta parente da Josefina de Beauharnais. Não queria casar com Dom Pedro. Hoje é sabido isso, já estudo. Ninguém queria casar com Dom Pedro na realidade, né? Tinha que ser muito ingênuo para vir para cá. E eu lembro que a má fama de Dom Pedro, inclusive a fama de que ele era muito indelicado, muito violento com a Leopoldina, era conhecida nas cortes europeias. Então, quando, enfim, os diplomatas todos vão para a Europa desesperados, um desses diplomatas é o pai da Condessa de Barral, que vai tentar arranjar casamento para Dom Pedro e encontra enorme dificuldade nesse sentido. Ela é uma moça muito jovem, tem 17 anos, acaba trocando, ela quer que seja reconhecida pela corte portuguesa ou pelo rei de Portugal, um determinado status de aristocracia para o pai dela. E, dessa forma, as mulheres sempre se imolando, né, no altar da família. É interessante, estamos numa época, gente, estamos lá no século XIX, não estou dizendo que isso é bom hoje, longe de mim. Mas, no caso, foi isso que aconteceu. E ela, então, vem para o Brasil, trazendo a Maria da Glória pela mão, que deveria ser rainha e que não vai ser mais. E ela vai passar esses anos breves aqui no Brasil. Ele já está, segundo a correspondência dele mesmo, provavelmente sofrendo de algum problema sexual. Eu não diria absolutamente que era falta de ereção, mas ele tinha doenças sexualmente transmissíveis, né? Ele se queixa do membro que goteja e detalhes sórdidos que tais. Mas tudo isso está lá no Museu Imperial, quem quiser ver. Tem até a fotografia que ele mesmo fez do próprio Piu Piu, que está lá no retrato no Museu Imperial. Narcisismo pouco é bobagem, diria qualquer psicanalista. Mas, enfim, ela tem dificuldade em engravidar, engravida dessa menina, que terá um fim trágico também. A filha dele, a Maria, a menina linda, maravilhosa. Filha dele desculpem, gente, eu já falei tanto aqui sobre outros assuntos que daqui a pouco vem o nome dela. Ela veio para o Brasil, é óbvio que a situação aqui é péssima, né? E justamente comentávamos que a gente raramente se lembra que o preconceito contra os portugueses no Brasil aumentou muito na época da independência. Os portugueses eram detestados. Dom Pedro, depois de ter feito a independência, passa a ser visto como um português. Nunca foi brasileiro, por isso que a Marquesa de Santos foi tão importante na vida dele, porque ela o aproxima dos brasileiros. Mas ele, depois que ela vai embora, que a Amélia chega, ele vira o imperador português que tem que ir embora daqui, né? O Brasil para os brasileiros, ninguém mais queria, e fora os massacres de portugueses que a gente vai ver acontecer no Maranhão, em Pernambuco, no Nordeste. Há uma caça aos portugueses violentíssima. A Guerra da Bahia, por exemplo, que está bem documentada, é um desses exemplos de mata-marinheiro. Pegavam os portugueses, agarravam e matavam esfaqueados pelas ruas. E, nesse momento, né, a coitada da Amélia se vê num Rio de Janeiro, no qual ela não pode pisar, porque o clima de violência é muito grande. Eu lembro que no dia quando ele resolve fazer a carta de abdicação em nome de Dom Pedro II, o Palácio de São Cristóvão está praticamente cercado. A população carioca desceu para pegar Dom Pedro I. Queriam resolver a coisa na base da bordoada, né? E aí ele faz a carta, um emissário sai correndo, vai para o centro da cidade, lê a carta de abdicação para calar ali a fúria da população.
A gente não vê isso no cinema e muito menos na novela da Globo, que só fala bobagem. Mas a verdade verdadeira é essa, foi isso que aconteceu. Né? Então, eles saem corridos do Rio de Janeiro. Né? Aquela cena dele encaixotando a prataria. A família imperial brasileira nunca teve um tostão furado. Nossa família imperial é paupérrima, já na época estava se empobrecendo. Mas estavam levando ali a prataria que tinha sobrado, né? Tem aquela famosa cena que ele sobe na nau inglesa que vai transportá-lo, tocando uma violinha, né? O violão, que era um instrumento popular brasileiro, coisa que era desconhecida na Europa. Ele chama a atenção da coitadinha da Amélia, que está sendo içada lá para cima do barco. Cuidado, você está sem calças. Quer dizer, o bom Dom Pedro sempre fazendo as suas, falando a coisa errada no momento errado, mas estava ali. Quer dizer, é realmente um momento de pânico. Não preciso dizer a vocês que ele faz mais 3 bastardos. Um numa freira, a caminho de Portugal, antes de chegar em Portugal. E depois ele tem mais 2 filhos bastardos. Então, se nós tivéssemos que ter uma família imperial, tinha que ser com os bastardos, né? E ele só tem essa filha, Amélia, que é belíssima, uma menina linda, que morre tísica, que morre de tuberculose aos 20 anos na Ilha da Madeira. Uma menina belíssima, se vocês derem um Google aí para ver a filha de Dom Pedro com a imperatriz, é uma menina belíssima, queria se casar, ela também, com um príncipe Saxe-Coburgo. O rapaz depois vai se transformar no Maximiliano. Quem conhece um pouquinho de história do México, lembra daquele europeu que é fuzilado no México numa revolta popular, é esse aí, que ia casar com a filha de Dom Pedro. E a coitadinha da Maria Amélia, ou da nossa imperatriz, o que acontece com ela? Completamente isolada em Portugal, morou na Rua das Flores, perdão, na Rua das Janelas Verdes, que está lá em Portugal, em Lisboa, até hoje, quem quiser percorrer a Rua das Janelas Verdes, a casa dela é o atual museu da Rua das Janelas Verdes, é um museu importante ali, que era a casa dela. Ela não era recebida pela corte portuguesa por uma razão muito simples. A nossa Maria da Glória, né, depois de ver o pai e a mãe se engalfinharem, ver o sofrimento da mãe, ela vira uma mocreia. Ela vira uma pessoa muito difícil, muito brigona, e ela vai perseguir essa imperatriz, que foi a madrasta dela, cuidou dela. A Maria Amélia e a Maria da Glória e a imperatriz Maria não tinham nenhuma relação. Ela vai fechar as portas da corte para a imperatriz, né, que aparece na hora do parto, como eu disse. Isso é relatado por uma dama do quarto da Maria da Glória, que conta como é que ela morre, uma coisa horrorosa, banhada em sangue, esse filho natimorto, 4 médicos tentando arrancar a criança da barriga dela, e a imperatriz em cima da cama chorando, rezando para que a rainha vivesse. Mas ela vive totalmente isolada. E uma coisa também interessante, que a gente se engana sobre a família imperial portuguesa. Eu vi o inventário dela depois que ela morreu. Ela vivia na igreja, era uma moça linda, podia ter se casado novamente, uma viúva alegre, por que não? Então, mocinha, ela fica viúva aos 20 e poucos anos, né? Linda moça. Nada. Em casa, completamente isolada, pouquíssimos bens. Ela tem pouquíssimos bens, chega a cortar o coração. Pobrinha de Maré de Si. Dá muita coisa para a igreja, né? Muita esmola para a igreja, muita esmola para os pobres, e ela acaba dispersando os seus bens ali para padres e para conventos, que a filha dela já tinha morrido. Então, como a vida dessas mulheres, interessante, né? Que não eram donas das suas próprias pernas, né? Acabou por prejudicá-las. Né? Eram mulheres que não tomavam decisões, eram mulheres que não faziam escolhas. E eu estava comentando com a minha irmã ontem que quando eu trabalhei com a revista Manchete, dos anos 70, anos 80, para a minha coleção Histórias da Gente Brasileira, teve um número que me impressionou muito, que eu estou falando aqui de mulheres que têm que fazer escolhas, que têm que aprender a viver sozinhas. Teve um número da Manchete que pesquisou no Brasil todo o que a mulher brasileira queria nos anos 80. Nós já tínhamos passado a ditadura, a pílula anticoncepcional estava disseminada, as mulheres já estavam no mercado de trabalho, as universidades estavam se feminizando.
E a pergunta era, o que você quer ser? Dona das suas próprias pernas ou objeto sexual dos homens? 78% queria ser objeto sexual dos homens. O que significa que até os anos 80, as mulheres continuavam sem fazer escolhas aqui em grande parte do Brasil, seguindo o exemplo de Amélia, que queria ser uma mulher de verdade, a do samba, a Imperatriz e tantas outras. E isso são dados para nós pensarmos. A história nos convida a pensar. Nós temos que pensar a partir da história. Eu quero pedir a vocês que leiam mais história. A história é apaixonante. A história do Brasil está cheia de protagonistas absolutamente formidáveis. Histórias pessoais de vida de pessoas que se superam, pessoas que superam preconceitos, pessoas que vencem as dificuldades da vida, que arrancam da terra a sua sobrevivência, a dos seus familiares, a dos seus filhos, pessoas notáveis que estão completamente desconhecidas do povo brasileiro. Nós temos que valorizar o nosso passado. Nós temos uma cidade histórica. Tudo aqui que nos rodeia é história. E nós estamos cada vez nos preocupando menos da onde viemos. Mas se nós não soubermos de onde viemos, não vamos saber para onde vamos. A verdade é essa. Então, convido vocês, vamos ler mais história, vamos nos interessar mais pelo que nos cerca, vamos ser mais generosos com o nosso passado, vamos tentar nos perguntar quem foram os nossos antepassados. Tudo isso vai nos ajudar a amadurecer como nação e como cidadãos brasileiros. Deixo aqui esse pedido para vocês. Nós estamos a alguns metros do local onde se hospedou, em 1886, Dom Pedro II. Aqui, deste lado, era um hotel da empresa. Se construiu uma espécie de suíte para hospedá-lo quando ele veio para a inauguração da nossa estrada de ferro. Então, a gente está um pouquinho com o pé na história e também com o pé na história de onde começou Poços de Caldas. A vila começa aqui onde hoje está a Vila Literária. Tá? Mas eu gostaria de ouvi-la comentando o que a educação oficial tem feito com a história do Brasil. A história, de modo geral, é contada pelos vencedores, do ponto de vista deles, mas já existem tantas pesquisas como a sua que trazem documentalmente a verdadeira história do Brasil. E a gente continua repetindo uma história falsa, criada com heróis fabricados e pouco fundamentados. Conhecemos pouquíssimo sobre a história das mulheres que fizeram a história desse país. Conhecemos pouquíssimo sobre a história de Portugal. A escola nos ensina um colonizador algoz, e que nem sempre é isso, e todas essas mulheres ocultadas da história. Como é que pesquisas como a sua chegam ao Ministério de Educação e a gente começa a reescrever essa história? Muito comovido. Olha, os cursos de pós-graduação de História se multiplicaram no Brasil. O grande problema que nós temos hoje é nos faltam leitores de história de trabalhos de história. O grande problema dos trabalhos de história é que eles estão cada vez mais ilegíveis, né? Eles têm que corresponder a tudo que a universidade exige. Nota de rodapé, discussão teórica, nome. E aí se perde essa coisa fabulosa que é a carne e o sangue da nossa história, né? O outro problema que nós temos é vencer a Rede Globo, cujas novelas são sempre falseadas. Os heróis das novelas da TV Globo, a maneira como os interiores são montados, os romances são contados, não levam em conta a produção enorme que nós temos aqui no Brasil sobre os mais diversos assuntos, né? Hoje nós estamos resgatando, e o senhor me parece um historiador muito avisado, né? Nós estamos resgatando desde 1988 a história de toda a nossa população escravizada. E começamos a resgatar uma outra história que é muito importante, que eu estou vendo aqui na fisionomia de todos nós, inclusive na minha, que é a história dos pardos brasileiros. Porque todos nós aqui, como dizia muito bem o embaixador Alberto da Costa e Silva, temos na gaveta uma avó índia, uma avó negra, uma avó portuguesa, uma avó italiana. Está todo mundo nesse bolo
Todo mundo. E eu acho interessante, porque outro dia os jornais trouxeram o censo de 2024, anuncia que o Brasil é pardo. O censo de 1872... 1870, o primeiro censo feito no Brasil já determinava que o Brasil era pardo. Agora nós temos que ir atrás dessa história também, desse Brasil mestiço, desse Brasil mesclado, desse Brasil que aceitou todo mundo, né, que aceitou japoneses, orientais, italianos, alemães, poloneses, turcos, judeus. Nós somos uma riqueza. A riqueza do Brasil é essa. Não é imitar americano dizendo que o Brasil é preto e branco. Isso não existe. Não existe senhor e escravo. Essa é uma falsa história. O Brasil teve grandes plantações de café? Teve, aqui. A gente vê os restos aí nas colinas. O pequeno agricultor foi o herói brasileiro. O pequeno agricultor, ele tinha, às vezes, um escravo sendo ele, o ex-escravizado, mas quem estava na roça com ele era a mulher, eram os filhos. As famílias grandes eram a riqueza do pobre. Né? Esse pequeno agricultor é o grande herói brasileiro. Foi ele que até os anos 80 e 90 tocou esse país, quando começaram a chegar os imigrantes para a indústria de tecelagem, que veio de Pernambuco para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, né? Começando a movimentar aquilo que depois o Getúlio Vargas consagrou como uma grande indústria brasileira. Então nós somos o resultado dessa coisa prodigiosa que se chama mestiçagem. Né? E que os identitários hoje, os radicais, lógico, não admitem que nós falemos em mestiçagem, nem cultural, nem religiosa, quando nós sabemos que brasileiro acende uma vela para o diabo, uma vela para Deus, uma vela no candomblé, uma vela no espiritismo. Nós sabemos que o Brasil é isso. Né? Vamos olhar os falares, vamos pensar como é que nós falamos, de onde vêm as nossas palavras. As nossas palavras vêm um pouquinho de todo lado. Né? Moleque, palavra africana. Né? Nós temos palavras indígenas, temos palavras de origem portuguesa. E por aí vai. Quer dizer, é inacreditável que ainda tenhamos qualquer dúvida de onde viemos. Né? E eu acho da maior importância que se valorize a história, que se busque, pelo menos, valorizar a história, né? Em vez de simplesmente passar batido, achando que se a gente ligar a novela das 9, a gente vai estar aprendendo alguma coisa. Né? Obrigada. Sou a grande inimiga dele. A senhora falou da questão do estudo documental e da questão de dar carne e sangue para os personagens. De certa forma, você, de historiadora, vira um pouco escritora de ficção. Eu queria saber como é que é esse processo de migrar dos documentos frios para os personagens vivos. Eu acho que a fórmula é, primeiro, não se deixar aprisionar pelo documento. Como você disse, o senhor disse muito bem, o documento é frio. Então, se nós formos simplesmente fazer um relatório desalmado sobre o documento, nós não vamos estar fazendo história. Importante compreender também que a história não é definitiva. A história nós conjugamos sempre no gerúndio, nós estamos fazendo história. Nós aqui hoje juntos estamos fazendo história de alguma maneira. A história ela vai se construindo e ela é uma construção coletiva. Ela é o seu trabalho, o meu, o dele. Quer dizer, nós vamos juntar esses trabalhos para falar deste momento em algum dia. Quer dizer, é uma construção coletiva que leva em consideração as mais variadas pesquisas. Mas eu não sou só historiadora. Eu sou uma leitora apaixonada de literatura. E isso eu acho de fundamental importância. A literatura brasileira é de uma riqueza que nós não nos damos conta, não estamos mais lendo aqueles que foram os nossos grandes mestres. Eu hoje comentava com Hamilton, né, que é de João Pessoa, a riqueza dos nossos grandes autores, como Jorge Amado. Ninguém mais lê Jorge Amado. Jorge Amado dá de 1000 em qualquer coisa que esteja se publicando hoje. Zé Lins do Rego, Raquel de Queiroz, Bernardo Ellis, que fala sobre Goiás, né, que fala sobre o interiorzão. Então, eu sou uma grande leitora de literatura. E eu acho que a literatura ela vem complementar a história. Tem que haver um diálogo entre literatura e história. Eu, quando era professora da universidade, eu não passava um curso sem que os meus alunos lessem, além dos livros de história, livros de literatura.
A literatura ensina a escrever, ninguém pode se tornar escritor sem ler, isso é impossível. Né? Então, a literatura hidrata, fecunda, alimenta, dá ritmo, dá cor ao texto do historiador. E eu acho que esse é um esforço que o historiador tem que fazer. Agora, como os pós-graduações hoje exigem um mestrado de 100 páginas sobre um documento, os doutorados têm que ser feitos a toque de caixa, não há bolsas, não há dinheiro. Historiador dá murro em ponta de faca, sai da faculdade e não tem emprego. Né? A sociedade desconsidera o nosso trabalho, a começar pelos jornalistas e pelas imagens que nós vemos o tempo todo que não prestigiam a história. Então, acaba sendo, eu diria, um caldeirão de bruxa no qual o historiador mergulha e tem que sair dele. E eu acho que a única maneira de sair é buscando uma linguagem que as pessoas tenham prazer de ler. E é isso que eu procuro fazer, porque eu amo história, eu quero que as pessoas leiam história. Então, meu esforço é nesse sentido. Boa tarde. Primeiramente, eu sou uma grande fã do seu trabalho. Agradeço por compartilhar conosco um pouco desse seu conhecimento. E aproveitando até a fala do colega anterior, eu queria que você comentasse um pouco para nós sobre a Princesa Isabel e o seu não envolvimento tanto com as questões da abolição. Sim, por favor. Pois é, essa foi uma grande surpresa. Eu sempre achei que a Princesa Isabel, além do 13 de maio, se preocupasse um pouquinho com os escravos, mas não foi bem assim, não. Eu fiz uma pesquisa sobre esse período num livro chamado Castelo de Papel, em que eu conto a história dela, a grande paixão que ela teve pelo marido francês. E aí eu vou mostrando como ela tem um gradativo afastamento das coisas do Brasil. A Princesa Isabel, ela nunca se relacionou com alguém nas ruas. Ela tinha pouquíssimo contato com, digamos, essa corte imperial. Ela vivia em Petrópolis, basicamente, ou então na Europa. Ela foi muito prejudicada por Dom Pedro II, que em momento nenhum a preparou para sucedê-lo. Aliás, essa é a grande discussão, né? Ele gostaria de se ver sucedido pela filha e pelo marido francês, que ele detestava. Eu conto isso com detalhes nesse livro, O Castelo de Papel. Ele e o Conde d'Eu nunca se entenderam bem. E o que a gente percebe é que, à medida que o movimento abolicionista vai crescendo, e é importante que se diga que é um movimento fundamental que envolveu as classes médias no Brasil, envolveu as mulheres no Brasil, envolveu os escravizados que fugiam para os quilombos e que eles também resistiram, envolveu o jornalismo brasileiro. Isso é uma coisa fantástica. Quando a gente se debruça sobre esse período, é uma riqueza de informações de quantas pessoas estiveram envolvidas, até jovens meninas de 13, 14 anos. Né? O caso de uma menina lá do Rio de Janeiro que fazia traduções do francês, falando da abolição da escravidão. Enfim, nós temos um contingente enorme de brasileiros. É interessante que no Nordeste, terra de Joaquim Nabuco, foi fácil se envolver com a abolição, porque não tinha mais escravo. Isso é uma coisa importante se dizer. Ninguém é santo também não, né? Eu lembro a vocês que o açúcar já estava lá embaixo, os famosos engenhos de cana já não moíam mais, os escravos nordestinos tinham sido vendidos para o Sudeste, então foi fácil ser abolicionista lá, mas havia um movimento e muita mulher. As famosas Aves Libertas, por exemplo, era um grupo de mulheres cearenses que liderou a abolição. Em momento nenhum, a Princesa Isabel revela qualquer interesse pelo tema. Ela está em Paris, onde tinha nascido o último filho dela, né? E ela está voltando para o Brasil. Ela é recebida em Pernambuco pelo bispo de Pernambuco e por uma multidão gritando. Isso estamos aí em 86, gritando que queriam o fim da escravidão. O barquinho dela vai para o Rio, ela desembarca, vai para Petrópolis, né? E lá, um grande amigo dela, né? André Rebouças, que tem, graças a Deus, um diário que agora foi publicado, ele anota no diário: primeiro gesto de Isabel. Ele chamava ela de... Ele já antevia o terceiro reinado com a Princesa Isabel. Primeiro gesto de Isabel em favor da abolição. Eu mostro isso no livro, reproduzo ali
a frase do diário dele. O primeiro gesto dela, gente, qual foi? Se enfiar num carro, chamar o famoso jardineiro, famoso paisagista francês, o Glasiou, que fez a Praça da República linda lá no Rio de Janeiro até hoje, para enfeitar o carro dela. E ela resolve fazer um desfile de carros decorados, como se fazia na França. Era muito chique. Na época do carnaval, todo mundo decorava o carro com flores e chamava-se uma passeata de carros ornamentados. E ela sai, então, e esse foi o primeiro gesto dela, em fevereiro de 88. Fevereiro de 88. Né? A abolição é assinada em 13 de maio, porque os paulistas descem em peso para o Rio de Janeiro, dão um soco na mesa, e aí a coisa é efetivada. Né? Ela, nesse ínterim, havia convidado um grupo de escravos para almoçar no palácio. Ela havia também aberto subscrição para alforria de escravos, mas essas subscrições, todo mundo ia lá, dava um dinheiro para comprar a alforria dos escravos. Mas essas subscrições, hoje está bem estudado, não deram nenhum impacto na liberdade dos escravos. E ela jamais empunhou, né, um papel. Mas os filhinhos dela faziam no jornalzinho lá de Petrópolis. Ficaram 3 meses fazendo isso. Não participaram de nenhuma campanha abolicionista. Ela nunca se colocou frontalmente contra a questão da escravidão. Mas eles não tinham escravos mais. De fato, não tinham mais escravos no palácio, que era uma vergonha a escravidão. Era uma vergonha. A Condessa de Barral, que está em Paris e que escreve sistematicamente para o imperador e para a princesa Isabel, ela diz: acabem com essa mancha. O Brasil não existe na Europa, não vai aparecer enquanto houver escravidão no Brasil. Ela admoesta eles, isso é uma questão de diplomacia internacional. Então, ela jamais foi a abolicionista que pregam. Eu sou totalmente contrária a essa tese e provo no meu livro que ela jamais foi abolicionista. Agora, eu vou lançar no segundo semestre o livro contando o que aconteceu depois que, da noite de 15 de novembro, uma noite chuvosa, eles são levados para um barco, caminham no meio do sereno, uma praça vazia. É assim que eles saem do Brasil, sem nenhum adeus. O povo não acenou, ninguém chorou de saudades. Os jornais do dia seguinte publicaram a República, chovia, todo mundo passava em cima daqueles jornais, ninguém ficou com pena. Os grandes barões de café que receberam tantos títulos dela e de Dom Pedro II, no dia seguinte estavam escrevendo, né, aderindo à República. Isso Gilberto Freire mostra perfeitamente no 3º volume, Ordem e Progresso. Então, não houve adesão, ninguém ficou chorando de saudade do Império, mas eu conto o que acontece com eles lá, que é um fim trágico, muito triste, que eu não vou ficar aqui contando para vocês, senão vou dar spoiler, ninguém vai ler meu livro. Mas, de qualquer maneira, é uma história interessantíssima, né, dessa gente que tenta voltar, né, há um grupo monarquista aqui que tenta organizar a volta da família imperial. Não funciona, como não funcionou também na época daquele plebiscito que houve, onde houve inclusive um candidato monarquista, mas ela realmente tinha, como eu mostro no livro, ela tinha uma paixão cristã, paixão no sentido de amor cristão, pela causa da abolição. Mas ela jamais pensou que fosse escravidão ou que fosse abolição, o sentido da abolição para quem quer que seja. Jamais tentou botar uma ex-escravizada num colégio, jamais fundou uma escola para ex-escravizados. Ela não tinha nenhum compromisso com o depois e muito menos com o durante. Exatamente. Então, a gente não aprende que só 6% da população ainda era escrava. O próprio negro já havia se libertado. Economicamente, não interessava mais para os donos de escravos, que acabaram fazendo vistas grossas para a fuga, não é? E também a imposição inglesa, ainda ligada à questão do açúcar. Não é? Muito bem lembrado. E eu diria mais, eu acrescentaria, porque esse é um assunto apaixonante e tem havido muitos trabalhos nesse sentido. As famosas senzalas do Vale do Paraíba, de onde tanta gente saiu
para se aquilombar em Santos. Santos foi o maior quilombo a céu aberto que nós tivemos na época, né? Essas senzalas já estavam muito envelhecidas, porque, ao contrário também do que deseja a Rede Globo, sempre pensando em estupros e companhia, as famílias escravizadas, elas chegavam a ficar 4 gerações na mesma senzala. Né? Havia essa reprodução dentro e organizados, inclusive, a maneira de matrifocalidade, como havia na África. Isso está bastante bem estudado, eu não sou uma especialista, mas a bibliografia é bastante extensa. Além disso, estavam organizados para se entre-alforriar. O Brasil foi o país que, na América Latina, deu mais alforrias. Né? Então, alforriava-se alforriava a companheira, alforriava o companheiro, alforriava os filhos, alforriava as mães. Então, você disse muito bem. E hoje há trabalhos, porque também costumava-se dizer que os escravos ficavam pelas estradas abandonados. Hoje há suficientes trabalhos, teses defendidas nas grandes universidades, mostrando que não só uma parte considerável dos escravos não só ficou nas propriedades, como comprou as propriedades. No caso da Bahia, do Recôncavo Baiano, né, houve famílias escravas que compravam as próprias senzalas e lá se estabeleciam como pequenos agricultores. Eles começam a migrar para a cidade na 2ª geração. Graças às ferrovias, que o senhor tão bem lembrou, né, as informações que as ferrovias traziam e aos empregos que estavam sendo criados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, as 2ª e 3ª gerações já saíam do campo e vinham trabalhar na cidade. Hoje, o manancial de trabalhos maravilhosos que nós temos na Universidade Brasileira é absolutamente sensacional, esclarece todos esses pontos e muito mais, né? Mas eles não são conhecidos, e o nosso drama é justamente esse. Satisfação estar conversando com você, é um prazer muito grande. E eu tenho uma pergunta nesse sentido. Em parte, você acho que já respondeu na sua primeira intervenção. A família real, Princesa Isabel, Dom Pedro, tinham consciência que ia acontecer com eles? Assim que eles assinassem a abolição, pela sua pesquisa, você percebe alguma coisa? Eles não tinham consciência nenhuma? Eles já sabiam que o destino deles estava selado? Nada, estavam no melhor dos mundos, né? Tanto é que ele desce com aquele famoso livro, eu não sei se é do padre Manuel Bernardes ou Camões, ele desce com um livrinho na mão, achando que ele vai voltar para casa. E pior, há um diálogo que foi bastante reproduzido, de fonte fidedigna e que eu também reproduzo nesse livro, o Conde d'Eu tentando mostrar para ele o tempo todo que a coisa estava ferrada, acabou. Né? Já tem um ministério apontado, né? Não temos mais o que fazer aqui, vamos nos organizar, e ele até o último minuto relutando. Eles são acordados, a cena... Isso é uma cena que um bom documentarista, num bom filme, poderia fazer. Eles deitados, lá no Paço, que vocês conhecem, ali no Rio de Janeiro, famoso praça... Desculpem, gente, eu já falei tanto que eu já estou meio lelé. Mas, enfim, estavam ali na Caixa... Paço, né? Ali no centro. Não estava em São Cristóvão, não, estavam na cidade já tinham vindo. Eles recebem a notícia, estão na cidade, ali no centro, chegam militares no meio da noite, tiram eles da cama. Isso deve ter sido bastante desagradável. Dom Pedro já tinha se recolhido, a Isabel e o Conde d'Eu não dormiam de jeito nenhum, estavam semi-acordados, quando chegam, então, 2 oficiais para dizer que eles têm que embarcar naquela hora. Eles entram sem nada, eles vão sem um tostão também, e lá vão passar maus momentos. Eles vão viver de doações, por um tempo eles não aceitam o dinheiro da República, a família da Isabel vai viver de um cheque dado pelo sogro, que escreve se queixando, que saco, ainda vou ter que manter essa gente aqui. É muito engraçado, isso aparece na correspondência. Né? O famoso o Duque de Nemours não quer sustentar a brazucada de jeito nenhum, mas vai ter que sustentar durante algum tempo. Mas eles são acordados no meio da noite e ele não quer embarcar. Ele diz literalmente: não saio como um escravo fugido. Não sou bandido. 2 horas da manhã, chovendo, quem conhece essa praça sabe que não havia ninguém à volta. Os marinheiros tentam fazer alguma coisa, reagir. Há uns tiros que são disparados, mas eles embarcam do mesmo jeito.
A Tereza Cristina, que era uma mulher muito pesada, tem dificuldade, ela é içada para dentro do barco, porque ela não consegue subir, e é uma partida realmente muito melancólica. Mas ele não pisca, Dom Pedro achou certamente que ele faria o seu sucessor. Grande baile da Ilha Fiscal, né? Que ele tropeça. E aí o imperador tropeçou, mas a coroa não caiu, né? Pois é, o famoso baile da Ilha Fiscal. Eu lembro a vocês que o Chile estava independente há muito tempo, graças à presença do Lord Cochrane, que vai fazer tanto a marinha chilena quanto a brasileira. E há um navio, há uma embarcação da marinha chilena que está no Rio de Janeiro nessa época, e vai haver, havia sido oferecido um baile para a marinha chilena em comemoração à passagem deles pelo Brasil e, portanto, é o chamado último baile do Império, porque lá está todo mundo, estão todos os grandes barões do café, enfim, a oficialidade. E nesse baile, todos os brindes são feitos Viva a República! Silêncio, do Chile. Tinha sido feita a República, maneira de falar da República e, de alguma maneira, está antecipando os fatos. E na noite do golpe militar, a festa seria na casa da Isabel e do Conde d'Eu. Eles estavam preparando a festa quando, às 11 horas da manhã, começam a chegar as notícias de que o ministério tinha caído, de que os telégrafos haviam sido cortados, de que era preciso avisar o imperador. Então, são momentos de tensão. Se a gente pensar na tensão histórica, não tinha celular, não tinha nada, não tinha como avisar. Como é que vai ser? Eles mandam, Isabel manda os filhos para Petrópolis, achando que haveria resistência em Petrópolis. E depois tem que esperar as crianças chegarem no barco. Quer dizer, ali são 24 horas que dariam, se as pessoas fossem sérias desse país, um filmaço, né? Posso? Mary, boa tarde. Eu sou o Rafael, eu ia dizer, eu sou um grande admirador, mas vou fazer igual a minha colega, eu sou um grande fã. Talvez você não se lembre, mas ao longo da minha carreira, da minha vida, eu tive alguns encontros muito simpáticos, muito importantes com você. E eu me lembro que uma vez, eu ainda estudante de História, eu precisava de uma informação para fechar o meu trabalho de conclusão sobre mulheres migrantes, e aí você me deu essa informação. Então, assim, às vezes eu brinco com os meus alunos que se não fosse Mary Del Priore, eu não seria historiador para fechar esse trabalho. Né? E agora, me lançando numa formação em antropologia, o meu tema de pesquisa, de novo, vou me lançar para a sua bibliografia, porque ela vai ser crucial para esse novo trabalho. Então, eu tenho algumas passagens, assim. O Príncipe Maldito é meu livro de cabeceira. Eu tenho até uma afetividade com ele, porque a descrição do primeiro capítulo sobre Tereza Cristina é um momento familiar muito conturbado meu, que foi a perda da minha avó, e eu achei a descrição muito semelhante. Então, sempre que eu me deparo... Então, eu vou dizer, sou um fã mesmo nas redes sociais, te acompanho muito. E aí eu tinha pensado em trazer uma outra questão para você, mas agora surgiu uma situação aqui. Eu vou substituir minha fala. Esse perfil, essa conexão da maternidade, porque você falou muito sobre a nobreza, mulheres nobres, e essa conexão com o prolongamento das linhagens, dessas famílias, desses tesouros falidos ou não, mas esse sangue real, nobre. Como que, no mesmo período de Leopoldina, de Maria da Glória, as burguesas relacionam as portuguesas, por exemplo, ou brasileiras? Como que a burguesia tem a conexão com a maternidade? É semelhante ou, por estar em classes sociais diferentes, é diferente? Olha, não só as burguesas, mas eu quero lembrar que as africanas, a maternidade na África é a coisa mais importante, porque a criança, nas Áfricas, né, eu gosto de falar sempre no plural, porque a África é um continente muito grande, isso eu aprendi com o Alberto da Costa Silva, né, e a gente deve sempre falar no plural, as Áfricas. A maternidade na África é de fundamental importância, porque na criança que vai nascer encarna o antepassado. E sem antepassado não há linhagem, não há continuidade, não há história, não há nada. Todo mundo queria ter filho. Uma mulher estéril era uma mulher amaldiçoada.
A gente sabe de rainhas que foram devolvidas, né? Ah, casou aqui com a princesinha tão bonitinha, estéril, volta. Né? O cara se casa novamente. A maternidade era uma função social, simbolicamente importante para a mulher, socialmente importante para a reprodução da comunidade, do grupo, do país, da nação. Eu lembro a vocês, olha que detalhe interessante, como a gente tem que sempre trazer para o presente. Quando a pílula anticoncepcional chega ao Brasil, nos anos 60, dois movimentos em pinça atacaram a pílula anticoncepcional até debaixo d'água. A Igreja Católica, óbvio, Lulante, né, que está mudando agora com o Papa Chico, e os militares. Os militares, por quê? Porque eles julgavam que o Brasil tinha vazios demográficos e que a mulher brasileira tinha que parir para encher esses vazios demográficos. Então, a maternidade tem uma função política, social e individual. A gente perde isso de vista. Eu estou chamando a atenção de vocês para uma mudança interessante. Eu acho que está havendo realmente uma ruptura. Nós estamos vivendo momentos de ruptura em todos os sentidos. E eu acho que as mulheres, com tudo que elas adquiriram nos últimos anos, de consolidação no mercado de trabalho, independência financeira, independência sexual, a maternidade é alguma coisa que hoje se coloca em segundo e terceiro plano para elas. Enquanto que no passado não havia mulher sem maternidade. A mulher que entrasse na menopausa virava homem. Né? Passava a contar de outra maneira no seu papel social. Então, é interessante nós pensarmos, não estou aqui absolutamente dizendo que a gente tem que reproduzir, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que são mudanças que a gente tem que observar, né? E que não são só no Brasil, nós temos isso em toda a parte do mundo. Né? E lembro que, com relação às mulheres pobres, empobrecidas, até a criança enjeitada, a criança que ela largada na porta da casa do casal pobre, a criança abandonada no meio rural no Brasil, ela nunca foi destratada, ela era imediatamente incorporada à família. Ah, porque as pessoas são tão boas? Não, porque era mais um braço na lavoura, né? Se vocês pegarem os memorialistas dos anos 20 e 30, né, vocês encontrarão figuras que vão contar que com 4 anos de idade, não estou falando de crianças escravizadas, estou falando de crianças pardas, brancas, pobres, elas estão já com a enxada na mão. Elas estão indo buscar lenha, elas estão indo buscar água. Por isso que eu digo que o grande herói brasileiro é o pequeno agricultor. Né? Então, essas famílias sempre foram muito grandes, primeiro porque não havia forma de contracepção. Né, o chamado coito interrompido, que era proibido pela Igreja Católica, não tinha camisinha. Então, praticava-se o coito interrompido, que a Igreja Católica perseguia como uma forma de masturbação. Não podia, né? Tinha que fazer filho. Então, isso é uma coisa interessante. Não havia contracepção, as mulheres se reproduziam o tempo todo. Agora, morriam muitas, muito cedo. Outras tiveram famílias de 17 filhos, 16 filhos, 15 filhos. Vocês perguntarem para suas avós sobre as avós delas, vocês vão se surpreender com o tamanho das famílias. Né? O Brasil está num declínio demográfico preocupante, todo mundo só fala nisso, e é preocupante, é o mundo todo. Na Espanha não se faz mais filho. Na Coreia, a Coreia vai acabar daqui a 20 anos porque não tem mais filho. Né? Então, essa questão demográfica é uma questão política. É isso que é interessante. Né? E a gente vê quando a gente vai... Quando você pegar os viajantes que percorreram o Brasil, eles todos contam aí dos pequenos núcleos de agricultores, né, com os filhos trabalhando. E são mulheres e homens. E eu vou contar uma coisa interessante para vocês. O Brasil teve muito macróbio. O Brasil não está envelhecendo? Tem um monte de gente aqui com mais de 60 anos. O Brasil cansou de ter gente com mais de 100 anos. Cansou de ter gente com mais de 80 anos e trabalhando sozinho no campo, vivendo sozinho no campo. Leiam os viajantes. Está tudo lá, a gente encontra essas pessoas. Então, é o que eu digo, a história do Brasil só nos revela deliciosas surpresas. Nós temos que nos conhecer melhor. E são essas pequenas informações que nos falam da nossa riqueza, da nossa pluralidade, né, da nossa capacidade de sobreviver nesse país. É isso. Obrigada, Rafael. Muito obrigada. Pessoal, eu vou abrir uma última pergunta para a gente poder encerrar, tá bom?
Que a senhora acha da divulgação da história através de canais como o History Channel? Eu sempre, desde pequeno, eu estou com 51 anos, desde pequeno aprendi pela Globo, História do Brasil, e esses canais, depois que eu descobri esses canais como o History Channel, YouTube, canais YouTube, o que a senhora acha dessa divulgação? Que eu admirei a senhora através do History Channel, então eu cito isso. Obrigado por tudo. Nada, maior prazer estar aqui. Eu vou contar rapidinho olha a história da divulgação. A divulgação tem uma história. A divulgação não nasce com a televisão. A divulgação nasce no século XIX, na Europa, quando as grandes ferrovias começam a cruzar a Europa de um lado para outro. Então, tinha a ferrovia, na ferrovia tinha um quiosque, e no quiosque tinham livros de divulgação. Eu lembro que essa é a época dos grandes romances históricos, é a época das descobertas científicas. Então, as pessoas entravam no trem, como a gente hoje entra no avião, só que, em vez de ficar olhando no telefone, as pessoas abriam o livro e iam ler, né? E nasce, assim, a divulgação histórica. Eu acho a divulgação de fundamental importância. Eu tenho pena que, no Brasil, a divulgação seja tão mal feita. Eu várias vezes fui convidada para dar parecer sobre novelas da Globo, e eu fazia relatórios e que depois eram ignorados. Para que mudar? Deixa a mulher pelada no banho. Mas não era pelada, meu senhor, era coberta com uma camisa. Mas tem que ficar pelada, porque senão não dá ibope, né? Deixa aqui um beijo de língua. Beijo de língua não existia. Beijo de língua é depois da Segunda Guerra Mundial, com pasta e escova de dente. Antes era uma bicoquinha, assim, não tinha beijo de língua. E aí você vai alterando as coisas, mas eles não querem alterar, porque tem a tal da programação, né, que tem que ter o máximo de ouvintes possíveis. Eu acho a divulgação espetacular, eu acho que nós temos produtores de cinema, que nem o Hamilton que está aqui hoje, né, gente metida com cinema. A Daniela Thomas, que fez um filme histórico de João Branco, estávamos comentando, eu fui consultora do interior desse filme, fui consultora também de outros diretores. O cuidado que o nosso diretor brasileiro tem com o cinema é espetacular, só que o filme não passa. Não passa na televisão. Passa no canal Curtas Streaming. E aí? Você tem que assinar o Curtas Streaming para ver filme brasileiro? Então, é uma maldade o que fazem aqui conosco, né? Nós estamos sem acesso a boa divulgação. E aí todo mundo vê aquela série inglesa, como é que chamava? Uma série inglesa linda, chiquérrima, maravilhosa, esqueci o nome. Mas não vê a história do Brasil. Entendeu? Eu tenho muita pena, mas eu sou totalmente favorável. E eu sou favorável também a jovens historiadores que fazem os seus canais, que montam os seus canais, que dão curso, totalmente favorável. Eu coloco jovens historiadores no meu canal, o Clube da História. Não é para mim, é para eles. Eu acho que esse esforço tem que ser feito, porque nós estamos num déficit de história que talvez explique a situação do Brasil nos últimos anos. Gente, muito obrigada, foi um prazer muito grande, muito obrigada. Nada. Muito obrigada.